que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? A paz do Senhor. Bem-vindos ao canal Cristão do Espelho. Vamos meditar na palavra de Deus. Olha, e por que Mateus capítulo 7, versículo 3. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão? Em algumas traduções vai falar, e porque você está olhando para o cisco que está no olho do teu irmão. Ou seja, como é possível você enxergar um cisco no olho do teu irmão, estando você cego? Porque a trave ou a tora, dependendo da tradução, comparado com o cisco lá no olho, é a mesma coisa que Jesus está dizendo. Você está cego? Como é que você consegue enxergar? Será que realmente o que você está vendo é real? Será que realmente existe alguma coisa ali? Mas aí vamos pensar então por um outro ângulo. E se realmente existe um cisco, se o próprio irmão confessa que realmente tem um cisco, mas como é que eu terei capacidade de ajudá-lo estando eu cego? Como que eu conseguirei ajudá-lo com a minha visão totalmente ocluída? Então a gente vê dois ângulos da forma como a gente pode ver esse versículo. Primeiro, esse argueiro, esse cisco, pode ser imaginário. Pode ser eu, da minha cabeça, dizendo que existe um problema com o irmão, quando na verdade não tem. Ou por outro ângulo, pode ser que realmente tenha um problema com o irmão, pode ser que realmente tenha um probleminha com o irmão. Mas como que eu, com a minha visão totalmente ocluída, com a minha visão espiritual totalmente fechada, poderia ajudar esse irmão? Eu teria alguma capacidade de ajudá-lo? Eu não poderia, talvez, por não conseguir enxergar exatamente onde está o cisco para poder remover, será que eu não estarei comprometendo mais a visão do meu irmão, ao invés de melhorá-la? Ao invés de tirar o argueiro, eu não estarei fazendo com que ele fique mais com um problema maior e mais agravado? E se for algo imaginário? Ou seja, eu estarei trazendo um mal para o meu irmão, quando na verdade não existe. Eu estarei fazendo mal para o meu irmão. A gente vê então que existe um problema aqui. E o problema não é o cisco do irmão. O problema é a trave no meu olho. Ou no olho seu. Ou nos nossos olhos. O problema não é o cisco no olho do irmão. O problema é a trave nos nossos olhos. Porque a trave nos nossos olhos impede que a gente ajude o nosso irmão de alguma forma. Ela impede que a gente ajude se existir um cisco de verdade. E ela impede que a gente veja os nossos irmãos com os bons olhos, que a gente veja a bênção que está na vida do nosso irmão, fazendo com que nós enxerguemos, na verdade, que não existe bênção, que existe maldição, que existe algum erro, quando na verdade a nossa compreensão que está comprometida, que está contaminada pela visão cega que nós temos. Então você percebe
eu percebo que o problema não é o irmão, o problema sou eu. Que eu preciso de resolver primeiramente o meu pecado, resolver primeiramente e me colocar diante de Deus, desembocar o vaso, como diz o hino, para que eu possa ser cheio de azeite, cheio de discernimento, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, no capítulo 3, se eu não estou enganado. Ele diz: o homem carnal não discerne nada, mas o homem espiritual discerne tudo, embora não seja de ninguém discernido. Ou seja, como você sendo carnal, você pode querer discernir alguma coisa. Né? Como você pode querer discernir alguma coisa. É o capítulo 2, na verdade. Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Então, como você pode ter algum discernimento estando na carne? Como eu posso ter algum discernimento estando na carne? Então, voltando à pergunta de Jesus, ele dá um conselho no versículo 4. Aí ele faz o versículo 4, né? Ele vem com o versículo 4 dizendo: isso eu não sei se eu falei para os irmãos, desculpe. Isso é Mateus capítulo 7, versículo 3. E agora estou lendo o versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando a trave no teu? Ou seja, como é que você vai poder pedir ao irmão, deixa eu te ajudar a corrigir o seu problema? Você está com dificuldade, eu quero te ajudar. Mas será que você tem até boa vontade? A boa vontade ela é bem-vinda, viu, irmãos? Mas não é que a sua boa vontade seja errada. Sua boa vontade é bem-vinda. É que se você está com os olhos cegos, como eu fiz a abordagem, e você está tentando tirar o cisco do olho do seu irmão, você pode ir no lugar errado, por falta de discernimento, por não ter discernimento, e pode danificar o olho. Então você pode até ter boa vontade de querer ajudar alguém, mas se você não corrigir a trave que está no teu olho, a sua boa vontade não vai te ajudar. Ela poderá ser um prejuízo para a vida do irmão. E se você realmente ama o seu irmão, tira a trave do teu olho. Aí vem com o versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Ou seja, conserta primeiro. Você vai ter discernimento. Você vai estar com a visão mais clara, com o olhar mais perito. Se alguém tem problema de vista, deficiente visual em algum grau, e aí, um exemplo bem comum aqui para quem mora na roça, mora no campo ou no local perto, né, de muita terra, de muito animal, o problema do bicho de pé, talvez tenha um problema sério de vista, e aí você vai e pede para essa pessoa que tem um problema sério de vista, para ela ir e tirar o bicho de pé. Você não vai procurar uma pessoa que tem um olho bom? Aí vem um outro problema, que é levantado por esse versículo.
Será que você não está procurando alguém com a vista ruim para tentar te ajudar, não? Hoje as pessoas, Jesus colocou aqui do ponto de vista da pessoa que tem entendimento, do mestre, do sábio, mas que tem um problema e ele precisa resolver esse problema para que ele possa exercer o seu ministério ajudando outras pessoas, que é a trave que impede ele de ter discernimento espiritual. Porque o olho fala de discernimento. O olhar fala de discernimento. Porque com os olhos nós enxergamos todas as coisas, até mesmo um buraco. E se você tem dificuldade de ver, como que você pode enxergar alguma coisa? Então, porque muitas das pessoas são simples, elas não vão ter. Elas são como essa pessoa que está ali com um cisco no olho querendo que o que está com a trave lhe ajude. Então Jesus deu um conselho para o que está com a trave, não para o que está com o cisco no olho. Por quê? Porque o que está com a trave no olho, ele está simbolizando aquela pessoa que tem um ministério de orientar, de aconselhar, de discernir. Ele está aconselhando aquele que está com o ministério da palavra. Né? Talvez você não seja um pastor, um líder espiritual, líder de uma célula ou de um grupo, nem de nada. Talvez você seja nem pai, nem mãe ainda, para poder ser um líder de um lar. Mas em algum momento você é colocado na sua vida como um líder. Em algum momento alguém vai pedir um conselho para você. O meu conselho é: põe a tua vida diante de Deus. Confesse os teus pecados. Se arrependa. Ande humildemente diante do Senhor. E Ele vai te dar um discernimento. Amém? Fique com Deus. Tem muita coisa nesse texto para falar, né? Eu estou falando quando esse conselho que eu terminei de dar é um conselho para uma pessoa simples do dia a dia. Mas muitas vezes existem pecados muito grandes e a pessoa está lá escondendo e depois ele quer ajudar os outros, mas ele não está resolvendo o seu problema, o seu pecado. Ele tem que resolver primeiro esse problema para depois ele poder exercer o seu ministério. Mas eu não estou... Quando eu dei o conselho para a pessoa assim, eu falei que muitas das vezes ele vai ser colocado numa situação em que ele vai estar numa posição de líder, mesmo não sendo um líder, mas numa posição de aconselhar, de orientar alguém. Uma vez ou outra ele vai ser colocado nessa posição. Ele precisa de ter discernimento espiritual para que ele possa fazer isso. E esse discernimento ele vai ter quando ele se humilhar diante de Deus, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e levar uma vida quebrantada diante do Senhor. Ele passará então a ter discernimento, né? Buscando na palavra, é claro, que é a palavra que nos dá a orientação, buscando na oração. E eu estava até ouvindo ontem uma ministração. O irmão falava: eu oro para que Deus... Eu não estou lembrado se foi mais ou menos isso que ele falou, mas foi isso que eu entendi, né? Eu oro para que Deus me revele o pecado que eu não sei, mas que está escondido, que eu não sei que é pecado. Eu preciso que Deus me revele, que Deus me mostre que é pecado, para que eu tenha discernimento que aquilo é pecado. Aí eu estava dentro da sala contando uma oferta,
sirvo com os irmãos na minha congregação de diácono. E aí, querendo Deus, né, a gente vai ao presbitério muito brevemente, querendo Deus. E aí eu virei para o irmão que estava lá perto de mim, ajudando a gente a contar a oferta, falei, irmão, eu não quero que Deus me revele meu pecado, o pecado que eu acho que não é pecado, por enquanto não. Eu quero que Deus me dê graça para me resolver o pecado que eu já sei que é pecado e que eu ainda não resolvi. E que eu sei que é pecado que está dentro de mim. Então, primeiro consertar, resolver aquele pecado, para que depois eu possa ter uma mente mais aclarada, discernimento, para poder ver outras coisas. Porque como você pode enxergar uma coisa, como pecado, se você ainda está preso em outro pecado? Como você pode ter discernimento certo se sua mente ainda está turva? Aí cai justamente nesse versículo de novo. É a tora no olho, ela não deixa a gente ter discernimento. Discernimento. Quanto mais você caminha, mais você vai ter discernimento. Aí, primeiramente, para você enxergar o pecado lá que você não sabe que é pecado e poder consertar ele, primeiramente você tem que remover o pecado que está aqui. Resolve primeiro daqui, caminha um pouco mais em santidade, porque é santidade progressiva, né? Para que você possa remover o que está na frente. Aí você vai ter um discernimento. Não tem como você abraçar o mundo, né? Inteiro. Tem muito assunto para falar. Medite mais nesse texto. Eu sei que Deus vai falar com você. Você que ficou até aqui, se inscreva, curta e nos ajude em oração. Fique com Deus. A paz do Senhor.